Olá, estudantes do 9º ano. Estamos aqui de volta e essa aula é dedicada para a gente fazer justamente a orientação das atividades aqui do livro, tá bom, pessoal? Lembrando, eu gostaria de iniciar essa aula mandando um forte abraço para cada um dos nossos alunos do 9º ano, para os seus familiares, inclusive até ex-alunos que estão participando, estão assistindo, tá bom? Posso não responder os comentários, tá bom? Como vocês já perceberam, mas tenho lido todos os comentários com muito carinho. Então, transmito para essas pessoas um forte abraço, tá bom? Você do 9º ano vai correndo pegar o teu livro, certo? E o teu livro, depois que você pegar o livro, abra na página 81, tá bom? Na página 81, eu tenho um mapa da distribuição populacional da Europa, certo? Então, observe aí esse mapa da página, inclusive você pode mudar a posição do livro, tá bom? Veja a legenda, tá bom? Utilizando as cores. Quanto mais escuro for a cor, maior concentração de pessoas. Então, observe aqui, eu tenho a cor aqui mais intensa, que é a cor roxa. Então, ela também está distribuída de uma forma uniforme, heterogênea, nesse território aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho o mapa do continente europeu com relação à distribuição da população. Na página 82, eu tenho qual é essa contradição. Que contradição? A contradição que ele está pedindo aqui é justamente para você destacar. Por se tratar de um dos continentes menores com relação, claro, aos outros, ele corresponde a apenas 7% das terras anexas do planeta, pequenininho, certo? Porém, entretanto, tem uma quantidade absurda de pessoas vivendo nesse continente, aproximadamente 72,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a contradição é justamente essa: um continente pequeno, mas com uma população grande, tá bom? Segundo quesito, com base nas informações disponíveis no mapa da questão anterior, aponta as cidades que apresentam grandes aglomerações urbanas e elevadas densidades demográficas. Você vai olhar utilizando justamente a legenda, as cores, e aí você vai descobrir quais são as cidades que apresentam as maiores concentrações populacionais. E você vai colocar justamente nessa questão, certo? Aí a gente tem aqui, por exemplo, Moscou, Madrid, Paris, certo? E outras mais, a qual vai ter esse desafio para vocês. No terceiro quesito, quais as características da localização geográfica do continente europeu que nos permitem afirmar que o clima predominante em seus domínios é o temperado? Ou seja, por que o clima do continente europeu é classificado como temperado? Quais são os fatores geográficos que levou para essa classificação? Não esqueça, tá bom? A localização no globo terrestre tem uma grande contribuição. Analisa direitinho e responde, tá bom? Está próximo de um ponto primordial, tal, certo? Quarta questão: apesar de apresentar variações quanto aos seus subtipos, quais são as principais características do clima temperado? Lembra que eu falei aqui sobre a comida temperada? O que é uma comida temperada? Onde você sente todos os sabores. Aí é o que a gente chama de, essa comida está bem temperada. O que é um clima temperado? É um clima que apresenta as 4 estações, tá bom? Bem definidas, ao ponto de você olhar para uma paisagem, sem o auxílio do calendário, você dizer qual é a estação que está acontecendo naquele momento. Ok, pessoal? Eu tenho agora na página 83, quinta questão, analise as fotografias, tá bom? Observem bem a fotografia, principalmente as legendas. A legenda ela já vai entregar a resposta, tá bom? E aí, vem justamente esse texto, tá bom? Que ele está retratando sobre essas duas paisagens, para você
analisar. Coloca no teu caderno a tua análise, tá bom? A sexta questão, o que é permafrost, tá bom? E qual a sua importância para a ciência e para a dinâmica natural do planeta? Lembra que esse termo está associado a solos congelados e o risco desse solo começar, né, a acontecer justamente o derretimento desse gelo. Porque a partir do momento que tem o derretimento do gelo, começa a liberar gases, tá bom? Então, com a nossa inteligência, a inteligência humana, alguns países começam a utilizar esses gases para a energia renovável, tá bom? Mas a gente sabe que determinadas tecnologias são muito restritas, tá bom? Esse é uma das preocupações sobre o aquecimento global, né? Não é apenas o derretimento do gelo, tá bom? É o derretimento do gelo e a exposição desses solos que passaram muito tempo congelados, tem matérias orgânicas ali. A partir do momento que tem o derretimento desse gelo, começa agora a produção dos gases, e aí vai aumentar cada vez mais para o efeito estufa. A sétima questão, resposta pessoal, mas não deixe de fazer, tá bom, pessoal? Na sexta questão, leia o texto abaixo e responda o que se pede. Então você vai fazer a leitura desse texto e na letra A diz assim: de qual tipo de vegetação presente no continente europeu estamos falando com relação ao texto? Veja qual é o tipo, quais são os tipos de predominância da vegetação no continente europeu. Qual tipo de clima é determinantemente para a formação desse tipo de vegetação? Lembre-se que a vegetação é formada a partir do clima. É o clima que vai dizer qual é o tipo de vegetação. Ok. Na letra A você descobriu qual é a vegetação. Na letra B, rapidamente você vai descobrir qual é o clima, né? Agora, tudo isso relacionado com esse texto aqui anterior. Tá bom, pessoal? Nona questão. O continente europeu, fisicamente falando, corresponde a uma grande península unida em seu extremo leste ao continente asiático. Vai conferir no mapa mundo. Porém, esses continentes são estudados separadamente, tá bom? Por apresentarem características socioeconômicas e ambientais distintas. A frase acima é verdadeira ou falsa? O que a gente acabou de ler é verdadeiro ou falso, tá bom? Então você vai comentar, independente se for verdadeiro ou falso, certo? E eu justamente nos assuntos eu tinha lembrado disso. Pessoal, qual é justamente a fronteira da Europa com a Ásia? Tá bom? Lembra disso aí? E décima questão, para a gente findar esse ciclo aqui. Cite um tipo de regionalização do continente europeu e descreva quais são os critérios levados em conta nele, tá bom? Então você poderá fazer referência aos aspectos físicos, tá bom? Políticos, econômicos, culturais, entre outros, do continente europeu. Então, você vai citar exemplo. Como a gente pode regionalizar a Europa? Aí você coloca justamente nessa questão. Ok, pessoal? Vamos agora para outra atividade, orientar as outras atividades, reforçar, tá bom? As outras atividades, no caso aqui na página 94. Na página 94 eu tenho, a partir da leitura do texto abaixo, responda qual é a região da Europa descrita. Cite seus principais países. Então você vai fazer a leitura desse texto e vai responder. Esse texto está se referindo a qual região da Europa? Europa Ocidental? Europa do Norte, do Sul? Né? Europa Oriental? E você, descobrindo qual é a região da Europa, você cita 3 países, né, que estão presentes nessas regiões. Tá bom? Logo a gente vai pular aqui do segundo você vai ler essas sentenças aqui e vai colocar verdadeiras ou falsas. Leia com atenção, nono ano, interpretação textual, tá bom? Terceira questão, explique com suas palavras qual é a principal causa dos problemas da economia polonesa
país que fez parte da Europa Oriental na atualidade. Né? Então a Polônia sofreu muito, né, com relação à sua economia. Por quê? Ela vinha justamente numa economia socialista. De repente, afirmei na aula, foram dormir socialistas e quando acordaram, capitalista. Um choque econômico muito forte. Logo, não há sistema que sustente um tipo de choque desse. Então eles passaram a sofrer bastante. Foi uma mudança radical e muito rápida. Ok? Quarta questão. Justifique a razão pela qual a Europa foi fragmentada em Europa Ocidental e Oriental, logo após a Segunda Guerra Mundial. Você vai colocar aqui o porquê a Europa foi dividida em Europa Oriental e Ocidental. Né? Tudo isso devido a uma determinada guerra. E você vai explicar o porquê dessa divisão. Ok? Observe o mapa da Europa Ocidental, crie uma legenda com um número e identifique os países a que se refere. Então, você vai olhar aqui o mapa, observe aqui. Ele corresponde justamente à Europa Ocidental. Então, você vai criar um mapa. Né? Pega os teus lápis de cores, tá bom? E vai pintando. Por exemplo, com rosa aqui. Você faz uma legenda, um quadrado, pequenininho, tá bom? Pinta de rosa e ao lado você coloca, né, referente a tal país. Certo, gente? Na sexta questão, quais os principais pontos alterados na política agrícola comum europeia na reforma realizada em 2013? Aí tem aqui o que foi que mudou nessa reforma agrícola, tá bom? Práticas agrícolas mais ecológicas, investigações e divulgações dos conhecimentos, um sistema de ajuda mais justo para os agricultores e um papel mais significativo dos agricultores na cadeia alimentar. Observaram a diferença aqui? A partir do momento que você começa a dizer para as pessoas que estão na zona rural que elas são importantes e por que elas são importantes, por que seu trabalho é importante, observe que essas pessoas não irão sair do campo, tá bom? Orientação, basicamente orientação, restaurar a autoestima dessas pessoas, certo? E mostrar a sua real importância naquele ciclo produtivo, certo? Na página 100, pessoal, para a gente terminar esse ciclo aqui, muito importante, onde tem desafio geográfico, uma questão muito interessante que vai exigir bastante de vocês é a questão 3. Na questão 3, eu gostaria que vocês tomassem como referência Mar Mediterrâneo, tá bom? Tomassem como referência o Mar Mediterrâneo. Depois você pega o mapa da Europa, localiza o Mar Mediterrâneo e vai respondendo essas questões aqui. É muito interessante. É trabalhosa, mas é muito interessante. Vocês irão gostar. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é na página 101. Certo, pessoal? Na página 101, eu tenho a sexta questão e eu tenho um texto sobre floresta boreal. Depois que você fizer a leitura desse texto, floresta boreal, aí você vai fazer a localização correta dessa paisagem, aonde ela está, de acordo com os mapas aqui, tá bom? Então eu tenho o mapa A, B, C, D e E. Você só vai marcar um desses mapas, mas marcar com qual preceito? A predominância dessa vegetação, né? Qual é a marcação correta dela aqui? Ok, pessoal? Então, gente, uma boa sorte, tá bom? Um forte abraço para vocês e não percam a fé.